Irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Nós estamos felizes por estarmos juntos e hoje é dia 27, é uma quinta-feira. Domingo que vem nós teremos dia 30, né? O último domingo, inclusive, do mês. E é com uma grande alegria e satisfação que nós estamos juntos, servindo ao Senhor e louvando ao Senhor, né? E não sei por aí, mas aqui em Brasília está um frio, irmãos. Eu estava pensando, todos nós estávamos pensando, né, sobre a mudança da data da nossa convenção para coincidir com o aniversário da igreja. E foi realmente uma decisão até guiada por Deus, porque, irmãos, este julho, o início de julho, foi um frio absolutamente incomparável aqui em Brasília. Muito frio, muito frio. Chegou uma frente fria acompanhada de frentes polares. Foi uma coisa bárbara, né? E cremos que na nossa convenção, que se aproxima, final de agosto, junto com o aniversário da igreja, estamos numa expectativa tão grande de receber os irmãos e de abraçar os irmãos e compartilharmos muita alegria, muita festa, muita felicidade, né? Pelos 50 anos de nossa igreja. Então, cremos que já será bem mais aprazível Brasília. Brasília estará bem melhor, né? E como a igreja sede se localiza aqui em Brasília, vocês chamam nas demais localidades de bairros, né? Nós chamamos aqui de cidade satélite. Na cidade satélite do Gama, e para que os irmãos tenham uma ideia, o Gama, como é uma região alta, né? Ele, uma outra cidade satélite, um outro bairro, chamado Planaltina, aqui, são os locais mais frios. Então, se estava frio em Brasília inteira, irmãos, imagina neste lugar chamado Gama, né? Então, louvado seja o nome do Senhor. Creio que em agosto já estará bem mais quente, estará bem mais agradável e nós poderemos juntos nos alegrar, nos abraçar, nos felicitar por tudo aquilo que Deus tem concedido à sua obra e ao seu povo. E como sempre eu digo, eu me alegro muito em tê-lo como meu irmão de ministério, meu irmão de absoluto ministério, esse ministério tão glorioso que é o ensino da palavra de Deus, né? Vamos juntos? Vamos trabalhar. Amados, nós estamos na parte mais profunda das doutrinas da Reforma. E nós estamos no grito da Reforma mais forte de todos, que é o Sola Fide. Né? Foi exatamente o fato de Lutero gritar: é pela fé que somos salvos, não pelas obras. É pela fé que nos separou absolutamente da Igreja Católica. E daí surgiu todos os movimentos protestantes. E daí nós, Igreja do Senhor. Amados, era impossível, pare e pense agora um pouquinho, era impossível a igreja continuar crendo na justificação como era crida há 500 anos atrás. Meu Deus do céu. Era uma justificação absolutamente voltada às obras, onde a graça manifesta de Cristo, a cruz do Calvário, o amor de Deus não significaram absolutamente nada. Absolutamente nada. Um irmão estava me perguntando, na última escola dominical, Gedeonzinho, como é que a igreja, que começa com homens como o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro,
o grande Timóteo, o grande Tito, homens tão formidáveis. Como é que a igreja foi se degenerando em sua doutrina e chegou a esse ponto de tal forma que nós tivemos que ter alguém levantado por Deus, como Lutero, para que exatamente tudo e absolutamente tudo fosse começando a ser colocado no devido lugar, né? Nós agradecemos a Lutero, mas Lutero não conseguiu colocar tudo no devido lugar. Lutero, de todos os sacramentos, ele estava preso a 2 sacramentos. Ele ainda acreditava no sacramento do batismo, que nós avançamos e não cremos, né? Nós cremos que é mandamento, a igreja não tem sacramento. Tudo que Cristo fez no Calvário já foi suficiente para nos salvar, daí não temos sacramentos, temos mandamentos. Então não cremos no sacramento do batismo, nós cremos no mandamento do batismo. E Lutero cria também no sacramento da Eucaristia. Nós não cremos no sacramento da Eucaristia, nós cremos no mandamento da Santa Ceia, que é completamente diferente, e já vimos as razões pelas quais nós cremos de forma absolutamente diversa. Absolutamente diversa. Então veja que a pergunta do irmão é muito interessante. Como é que a igreja, com homens grandes como Paulo, Pedro, João, Timóteo, Tiago, homens que não escreveram, mas foram exímios pregadores e grandes homens de Deus, como Estevão, o mártir, né, o grande mártir, homens como Apolo, né? Apolo era um pregador extraordinário, né? Como é que a igreja se degenerou, chegando doutrinariamente a este ponto? Bem, meu amado irmão, uma notícia maravilhosa para você. Você fique tranquilo, porque na próxima revista, Só lhe deu glória, ou seja, a última revista do ano, já trabalhamos com 3 grandes gritos da Reforma. Sola Escritura, já trabalhamos. Solos Cristo, já trabalhamos. Sola Gracia, já trabalhamos. Sola Fide, estamos trabalhando agora, mas nós não vamos esquecer de trabalhar com Só lhe deu glória. E nesta última revista, Só lhe deu glória, você não se preocupe, eu vou te explicar como cada um desses erros chegou a infelizmente alcançar a igreja. E aí nós fechamos com um estudo muito maravilhoso sobre a história da igreja e a história do crescimento doutrinário. Amém? Mas preste atenção, firme na fé. A fé é o firme fundamento. Né? É o firme fundamento. Pela fé, né? Pela graça somos salvos. Isso não vem de vós. Isto é dom de Deus. Vem por mediante a maravilhosa bênção e dom chamado fé, e a gente chega ao céu. A gente chega ao céu. Né? Mas, infelizmente, há 500 anos atrás se cria que a salvação era por intermédio dos sacramentos. Né? Esta atividade que o fiel tinha que realizar durante toda a sua vida, e em decorrência dessa vida que se tinha de realização dos sacramentos, batismo, crisma, confissão, penitência, eucaristia, o fiel chegaria aos céus e à salvação. E nós estamos hoje na terceira lição. Por quê? Porque a segunda nós dividimos em 2 aulas, tá? Dividimos em 2 aulas. E a terceira lição nós vamos fazer a mesma coisa. Ah não, pastor, mas aí vai atrasar mais um domingo final da revista. Meu amado irmão, a revista é nossa, o tempo é nosso. Não tenha pressa, não tenha pressa. É aquilo que eu já te expliquei. Eu tive que colocar
alguns assuntos juntos. Em razão de quê? Em razão do número limitado de páginas que temos. Nós não temos condições de ter uma revista com páginas maiores. Veja, nossa revista aqui alcançou o número de páginas exatamente 84 páginas escritas. Na verdade, 86, 87, mas nós não podemos passar de 90 páginas. 90 páginas. Quando chega a 100 páginas, o pobre do nosso querido pastor Heber quase tem um filho, coitado. Isso não se faz com Heber. Fica impossível, intragável. Fica uma revista feia e difícil de manusear. E o pior, cara, nós estamos tentando colocar a suma do material que há de mais importante aqui, e é lógico que os irmãos, à medida que são tocados pelo Espírito Santo, vão buscando materiais extra, que nós vamos indicando. É só pedir-lhe, passa livros. Nós vamos buscando materiais extras e você vai crescendo, 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 crescendo. Amém? Então, aqui eu também vou dividir em duas escolas bíblicas dominical. E eu peço que os irmãos não fiquem chateados comigo por causa disso. Amém? Então, vamos dividir em duas escolas bíblicas dominical. E hoje nós vamos tratar de tudo que está na página, abra comigo, 22, 23, 24 e 25 e 26, e o finalzinho da página 26, que é a extrema unção, 26, 27, 28, 29, será tratado no próximo domingo, tá ok? Será tratado no próximo domingo. Então, hoje eu quero tratar a questão relacionada ao mérito, a doutrina do mérito, porque é nela que se funda toda a doutrina da salvação da Igreja Católica Romana. E olha que interessante, a questão de quem vai para o céu, quem não vai para o céu, quem vai para o inferno, quem não vai para o inferno. E aí, irmãos, aí a vida se torna extremamente voltada às obras, e aí não tem como. Lutero tinha que se levantar contra tudo isso, Calvino, Zwingli, né, Wycliffe, antes de todo mundo, John Hus, né, que foi queimado vivo e disse que depois Deus levantaria o cisne e ninguém destruiria o cisne. Ele estava profetizando que 100 anos depois Deus levantaria Lutero. E louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lutero se levantou e o Senhor nos abençoou. Glórias, pois, ao nome do Senhor Jesus. Glórias, pois, ao nome do Senhor Jesus. Amados, nós assim cremos, então vamos para a questão do problema que Lutero estava enfrentando no século XVI, que é justamente a teologia da justificação, que acreditava que, obviamente, as pessoas eram justificadas pelas obras e não pela fé. Pelas obras e não pela fé. Então vamos lá. Como é que um fiel cristão em 1500 acreditava, né? Como é que se acreditava? Se acreditava pia e totalmente que, nesse momento histórico, que a salvação não era um dom de Deus, era uma conquista absolutamente humana. A salvação não era dom de Deus, era uma conquista humana. A salvação nada mais era do que simplesmente o cristão, o servo de Deus, ir passando por todos os ritos, todos os sacramentos, até obviamente chegar aos céus. Muito bem. Se cria exatamente assim. E eu quero que você lembre o teu amado aluno no início da aula exatamente disso. Em 1500 a 517 anos atrás, se cria que a salvação não era ato de misericórdia, de graça e de bondade de Deus. Se era, na verdade, uma conquista realizada por
todos nós, e conquistávamos por intermédio da nossa vida sacramental. A salvação era conquistada pela vida sacramental. Então, na medida que eu passava pelos sacramentos, eu, no final da vida, eu era salvo. Eu era salvo. E, obviamente, alguns sacramentos se destacam em relação aos outros. E, obviamente, esses sacramentos eram realmente aquela motivação daqueles que viviam no século XVI, então estou falando de 1501 em diante, era a motivação para que a pessoa vivendo a vida sacramental, a vida de realização de todos aqueles atos, começando pelo batismo, passando pela crisma, depois vivendo uma vida de confissão, uma vida de penitência e, obviamente, uma vida na Eucaristia. Essa pessoa, obviamente, ia se santificando e melhorando, e se santificando e melhorando, se santificando e melhorando. E esse tipo de pessoa, obviamente, quando morresse, ia para o céu, né? Ia para o céu. Por quê? Porque ela produziu algo extraordinário chamado mérito. Mérito. Olha que interessante. À medida, eu preciso que você ensine exatamente isso para os seus alunos, porque é isso exatamente que os católicos creem. Então, à medida que você vai vivendo uma vida sacramental, você tem que viver uma vida sacramental. À medida que você vai vivendo uma vida sacramental, passando pelos sacramentos, levando a sério esta vida de sacramentos, batismo, crisma, confissão, penitência, para ir mortificando a alma, você vai acabando com o homem anterior e vai fazendo o homem espiritual brotar. Na medida que o homem espiritual brota, todos os frutos do Espírito vão brotando. Bondade, santidade, mansidão, longanimidade, paciência. Você vai passando a ser alguém que vai produzindo os frutos do Espírito. A partir daí, então, você passa a ter o que a Igreja Católica chama de mérito. Mérito. Que são estas graças que você possui, e o termo mérito, meu amado irmão, vai significar o quê? Significa realmente esta retribuição devida a você em razão de sua vida boa, justa, santa, virtuosa. Aí você vai conseguindo méritos. Você vai conseguindo méritos. E aí você vai se destacando. E à medida que você consegue méritos, você vai tendo mais méritos e vai se destacando. E vai vivendo a vida sacramental e vai conseguindo méritos e vai se destacando. E vivendo a vida sacramental e conseguindo méritos e se destacando. Né? É aquele ciclo que eles chamam de ciclo virtuoso. Eu vou vivendo a vida sacramental. Né? Então, quando eu sou pequeno, eu passo pelo batismo. Depois que eu passei pelo batismo, aí eu cresço, eu faço a crisma. Né? Crismado, eu me torno um soldado de Cristo. Se eu tenho problemas com pecado, eu vou e me confesso, e o padre me absolve. E pela penitência, o meu homem carnal vai morrendo, vai saindo de mim o meu homem espiritual, e eu vou produzindo naturalmente os frutos do Espírito, né? Amor, paciência, caridade, mansidão. Então eu me torno cada vez mais parecido com Cristo, e obviamente eu começo a ter méritos. Daí o que acontece? Daí, se eu morro, e minha vida está cheia de méritos,
eu vou direto para o céu. Eu vou direto para o céu, morrendo. Minha vida cheia de méritos, eu vou direto para o céu. Abra, por gentileza, na página 25. Abra, por gentileza, na página 25. Olha que interessante. Lá na página 25, lá no início, vamos juntos? Lê comigo, ó. Entenda corretamente. Aqueles que vão direto para o céu viver uma vida de cumprimento de todos os sacramentos, tendo uma vida exemplar. Tendo uma vida exemplar. E por que eles vão direto para o céu? Olha que interessante. Em razão do tesouro do mérito que juntaram nos céus, então vai juntando nos céus os méritos, os méritos, os méritos, os méritos. Lá há um tesouro. Em razão do tesouro que eles juntaram nos céus, merecem a vida eterna. Eles conquistam a vida eterna. Alguns têm tanto mérito, ou seja, mérito sobrando, que produzem o que os católicos chamam de obras de subrogação, que são obras que estão acima do dever de cada ser humano. Ele possui mais mérito do que precisava. E o que sobra é acumulado e vira tesouro do mérito, podendo ser usado para intercessão e salvação de outras pessoas. Tá? Pastor, meu Deus do céu, onde é que está isso? Volte na página 24. Volte na página 24. A página 24, ela tem aí, parágrafo 956. Achou? Está bem destacado, o Eber destacou bem direitinho como nós precisávamos. Parágrafo 956. Achou, né? Olha que interessante. A intercessão dos santos. Pelo fato dos habitantes do céu estarem mais unidos intimamente com Cristo, consolidam com mais firmeza na santidade de toda a igreja. Então tem gente que já está nos céus, está ao lado de Cristo, e eles ajudam muito, eles consolidam mais firmemente a santidade de toda a igreja. Olha aqui, olha que loucura. Eles não deixam de interceder por nós ao Pai, esses que já estão no céu, apresentando os méritos que alcançaram na terra. Então, eles alcançaram os méritos porque viveram uma vida de sacramento. Sacramento. Foram direto para o céu. E chegando direto no céu, eles têm o poder de pedir a Deus por nós, os santos, e porque Deus atende, porque eles apresentam os méritos que eles conquistaram aqui na Terra. Então o céu, para os católicos, é conquistado por intermédio dos méritos. É conquistado por intermédio dos méritos. E esses méritos acompanham aqueles que já foram direto para o céu, e esses que estão no céu ainda podem interceder por nós, por isso que eles são chamados de santos. Então veja que a questão do mérito é importante. Se você não produzir esse tal desse mérito, você está lascado. Pode avisar para o seu aluno, você está morto, segundo os católicos. Não? Você tem que produzir esse tal desse mérito. Se você não produzir esse tal desse mérito, você não vai para o céu, não tem céu para você. Você tem que produzir esse mérito. E o mérito só é produzido se você vive uma vida sacramental, cumprindo todos os sacramentos. Por quê? Você não pode se esquecer. Desde a primeira aula já te ensinamos. Os sacramentos são os mecanismos que Cristo deixou para que o homem pudesse ser santificado. E sem santificação, ninguém chega a Deus. Sem santificação, ninguém chega a Deus. Isso eu deixei bem claro desde a primeira aula. Desde a primeira aula. Está lá na famosa página 6. Olha aí, na página 6, lá no início, parágrafo 774. Os 7 sacramentos são sinais e instrumentos pelos quais o Espírito Santo difunde a graça de Cristo, que é a cabeça, na igreja, que é seu corpo.
Parágrafo 1123. Os sacramentos destinam-se à santificação dos homens. Santificação dos homens. E no 1129, eles chegam à loucura de dizer que a igreja afirma que para os crentes os sacramentos da nova aliança são necessários à salvação. Então, ou você passa pelos sacramentos, ou você não vai para o céu. Agora, na medida em que o fiel se subordina, assim pensam os católicos, a vida sacramental, e vou passando seriamente de sacramento em sacramento, de sacramento em sacramento, de sacramento em sacramento, ele então, obviamente, se torna alguém extremamente cheio de Cristo aqui na Terra, santo aqui na Terra, e, obviamente, ele começa por intermédio desta vida sacramental produzir o que a igreja chama de mérito. E aí, à medida que ele vai crescendo na vida sacramental, ele vai produzindo méritos, e crescendo na vida sacramental, ele vai produzindo méritos de tal forma que quando ele morrer, ele vai direto para o céu. Então, quem tem acesso ao céu, tem acesso ao céu, não quem crê em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, como está na Bíblia. É quem viveu uma vida de sacramento, vai direto para o céu. E vai direto para o céu. Né? Muito bem, então o céu é uma conquista. O céu, ele não é graça e doação de Cristo, como está na Bíblia. O céu é uma conquista de quem tem uma vida sacramental. O céu é o justo recebimento de quem produziu méritos aqui na Terra. E tem gente que produz tanto mérito, tanto mérito, tanto mérito, tanto mérito, que agora está ao lado de Deus, pode interceder por qualquer um aqui, que não tem tanto mérito, e que pode agora, de boa, se aproveitar do mérito dos outros. É fantástico isso, né? Crê em Deus Padre. Meu Deus do céu, que vergonha. Que vergonha. E daí a questão do mérito. A questão importante do mérito. Olha o que diz, porque se você não entende isso, você não entende por que Lutero gritou sola fide. Não tem nada disso. Tá tudo errado, tá tudo errado. Lutero grita então sola fide. Olha que interessante. Vá para a página 23. Página 23. Né? Olha o que diz a página 23. A questão do mérito. Leia comigo, por gentileza. Ponto 2, o grande problema da teologia do século XVI. E 2.1, a questão do mérito. Vamos lá. A questão do mérito é um dos fundamentos da teologia católico-romana. O mérito funciona da seguinte maneira. Uma pessoa é justificada através dos sacramentos. Batismo, penitência, etc. Se a pessoa coopera de bom grado, ou seja, se ela tem uma vida correta, concordando com todos os sacramentos, de ter uma vida de sacramentos, fazendo então a crisma, participando da Eucaristia, ela atinge um crescimento espiritual onde a retidão torna-se uma realidade dentro dela. Ela é santa, né? A retidão está dentro dela. A retidão lhe é inerente. Aqui ela é considerada justa perante Deus. Sublinhe isso. Aqui ela é considerada justa perante Deus. Por quê? Porque a justificação e o perdão produzem a santificação. E a santificação só vem por intermédio dos sacramentos. Só por intermédio dos sacramentos. Né? Fiz questão de colocar aqui, na página 23, aqui em cima, no iniciozinho, o parágrafo 1123 do Catecismo. Não é invenção minha não, é Catecismo. Os sacramentos destinam-se à santificação dos homens, edificação da igreja e o culto a ser prestado a Deus. Tá? Então, aqui ela é considerada justa perante o céu. Agora, permanecendo reta, justa, vai para o céu. Vai para o céu direto, sem ficar engastalhado, como dizia minha avó, né? Empancado, como dizia meu avô, por parte de mãe,
no purgatório, né? Muito bem. Isso fica muito claro no catecismo da igreja. Isso não é invenção da minha cabeça, não. Por uma questão de integridade intelectual. Né? Integridade intelectual está aqui para os irmãos verem. O ponto que se segue aqui, parágrafo 2010, 2010, parágrafo 2010, é tirado do Catecismo Católico Romano. Tem dúvidas, é só abrir. Catecismo da Igreja Católica Romana, está lá tudo, parágrafo 2010, você encontra isso, 2010. Vamos lá. Lê comigo, ó. Como a iniciativa pertence a Deus na ordem da graça, ninguém pode merecer a primeira graça, né? A graça primeira. Origem da versão, do perdão e da justificação. Tá. Sob a unção do Espírito Santo e da caridade, podemos em seguida, então veja bem, pelo menos eles foram corretamente no início. Ninguém merece a graça de Deus, ninguém merece. Essa nos atinge por bênção do próprio Deus. Aqui eles estão corretos, né? Não vamos dizer que estão errados, porque quem convence o homem do pecado, da justiça, é realmente o Espírito Santo. Agora, aí começa o perdão e a justificação. Aí é que vem o problema. A partir daqui, ó, sob a unção do Espírito Santo e da caridade, não é só o Espírito, tem que ter a caridade também, as obras, podemos em seguida, quer dizer, após Cristo nos ter salvo, podemos em seguida merecer para nós mesmos, eu já estou na página 24, hein? Virou aí? Merecer para nós mesmos e para os outros as graças úteis à nossa santificação, crescimento da graça, da caridade e também para ganhar a vida eterna. Então a vida eterna é merecimento. A vida eterna é de quem está ali, ó, nas obras, na caridade, na vida de sacramentos, né? E você pode conquistar isso para você e para os outros. Ó, que delícia! Ó, que delícia! Os próprios bens temporais, como saúde, amizade, podem ser merecidos segundo a sabedoria divina. Essas graças e os bens são objetos da oração cristã. Esta atende à nossa necessidade da graça para as ações meritórias. Então, o que são essas ações meritórias? Essa vida absolutamente voltada, essa vida absolutamente voltada para este mundo espiritual, né? Então veja, vamos lá, vamos ver se você pegou direitinho. O mundo pensava em 1500 que a vida eterna e a salvação eram conquistados por intermédio da vida sacramental. Então, na medida que eu vivia nos sacramentos, eu tinha vida eterna. Eu tinha vida eterna. Por quê? Porque vivendo nos sacramentos, a graça de Deus que tinha me alcançado por intermédio da palavra, da pregação, ela ia crescer em mim, né? Segundo o que se pensava. Ela ia crescer em mim. E é óbvio que, vivendo a vida de sacramentos, eu ia me afastando do pecado, ia me aproximando de Cristo, segundo eles pensam, afastando o pecado, me aproximando de Cristo, de tal forma que eu ia produzir o que a igreja chama de mérito, né? E aí, obviamente, vivendo esta vida até o final da vida, eu conseguiria ir direto ao céu. Absolutamente direto ao céu, né? Por quê? Porque aí, obviamente, minha alma estava purificada, meu espírito purificado e ia direto ao céu. Agora surge um problema um pouco sério. E se de repente, na ideia do catolicismo, e se de repente alguém morre
e não está completamente purificado. Essa é a questão. E se alguém morre e não está completamente purificado, né? Bem, se alguém morre e não está completamente purificado, ou seja, não teve uma vida correta de sacramento, uma vida sacramental correta, né? Então, infelizmente, esta pessoa vai ter que passar por um processo de purificação após essa vida para ir ao céu. Para ir ao céu. E daí, a graciosa última chance. A graciosa última chance, obviamente, é o purgatório. Aqui está o auge da salvação pelas obras. Sim, aqui está o auge da salvação pelas obras. Por quê? Porque os católicos creem piamente que existe a possibilidade de alguém que simplesmente, por ter dívidas a pagar, porque seu coração ainda não está completamente limpo, e ele morreu e o coração não está completamente limpo, a alma não está completamente limpa, ele não conseguiu produzir méritos suficientes, essa pessoa tem que passar por um estágio de sofrimento e de purificação para poder ir ao céu. Em primeiro lugar, é bom salientar o seguinte, olha, ninguém vai dizer em nenhuma de nossas igrejas que o católico crê que após o purgatório alguém pode ir para o inferno. Não. Não é essa a doutrina católica. Tá? Não errem quanto a isso. Os católicos creem que a porta que sai do purgatório só pode levar ao céu. Tá? O purgatório vai quem, infelizmente, não conseguiu ter méritos suficientes para ir ao céu. Daí a importância do mérito, compreendeu? Para o purgatório vai todo aquele que não teve condições de produzir mérito suficiente para ir ao céu. Infelizmente tem o coração ainda sujo, a alma não purificada, então tem contas ainda a pagar. Ele não conseguiu saldar todos os problemas dos seus pecados aqui na terra, como se esperava, e aí não vai direto para o céu, vai para o purgatório. E daí porque, meu amado irmão, eu lhe passei um vídeo sobre o purgatório. Para que não houvesse, assim, infidelidade de nossa parte no tocante ao que eles creem, né? Eu não vou simplesmente dizer para você o que eles creem, e ser intelectualmente com você maldoso de lhe falar alguma coisa errada quanto ao que eles creem. Daí o vídeo para que você possa ver que estamos trabalhando com integridade intelectual. Daí o vídeo que lhe passei. Aquele vídeo, ele é muito bom porque ele é, de todos os vídeos, eu assisti mais ou menos uns... só deu tempo de assistir uns 100 e poucos vídeos sobre o purgatório. Tá? Não deu tempo de assistir mais do que isso, não. E não dá... E aí, desses 100, eu fiquei com 10 ali em dúvidas, e desses 10 eu escolhi esse. É o melhor vídeo realmente que tem sobre o purgatório. Alguns de 3 horas eu assisti. Mas a gente tem que ter um vídeo rápido para poder a igreja saber o que ali está passando, não é? E eu creio que o vídeo que lhe passei é um vídeo muito bom sobre esse aspecto. Muito bom sobre esse aspecto. Nesse momento da aula, o que eu vou fazer aqui em Brasília? Eu vou pegar o Data Show, eu vou colocar um vídeo
Pastor, tem igrejas que não tem data show. Pois é, eu passei por essa questão. Você sabia que eu tive escolas dominicais aqui que o vídeo não conseguia passar, mas pelo menos o som passava? E eles ficaram atentos, né? E eles ouviram muito bem o som. E vou passar um vídeo para que eles vejam. Para que eles vejam. Porque o vídeo é autoexplicativo, é uma explicação extraordinária sobre o purgatório. No vídeo, a gente vê o padre começando realmente pregando essa doutrina de que quem está no céu, santo é. Né? O vídeo já começa por aí, ó. Quem está no céu, santo é. E por que é santo? Porque teve uma vida, o padre não fala isso, mas por tudo que a gente pega no catecismo católico romano, a gente entende, teve uma vida de seriedade para com os sacramentos, porque os sacramentos são os instrumentos que Cristo deixou para a santificação. Então, ou tem uma vida de sacramento ou não é santo. Entendeu? É essa a ideia. E aí, quem está no céu é porque teve uma vida de sacramento, uma vida correta nos sacramentos, assim creem os católicos. Aquele que não teve vai ficar engastalhado um pouquinho, né? Vai ficar ali preso um pouquinho nesse local de purificação para poder ir ao céu, né? Então o purgatório é esse local transitório. Esse local transitório. E o que me chamou muita atenção no vídeo deste padre é o seguinte, é que se você já vem levando uma vida de penitência aqui na Terra, tá lá no vídeo, pode assistir tranquilamente, você já vem praticando boas obras aqui na Terra, você já vem vivendo uma vida de penitência, você pode diminuir a futura vida de purgatório que você tem lá. Você diminui pelo menos o tempo que tem que passar, porque vai para o céu com o coração não tão sujo. Não tão sujo. Agora, também tem um jeito maravilhoso de sair do purgatório. Os que estão vivos aqui intercederem por vocês. Os que estão vivos aqui pedir por aquele que está no purgatório. Por você não vai para o purgatório. Você aceitou Jesus Cristo, você não precisa de purgatório, né? Cristo é suficiente para te salvar, né? Então desculpe você, tá bom? Então olha que interessante, a intercessão aqui é possível você orar pelos mortos com base em quê? No livro de Macabeus, né? Aquele livro apócrifo que eles têm na Bíblia católica, e aí ir para o céu, Então, segundo o padre, interessante isso, é maravilhoso você investir no purgatório, segundo o padre. Por quê? Porque depois que o indivíduo for para o céu, aí ele é considerado santo. E se ele é considerado santo, aí ele está do lado de Deus. E aí ele pode interceder por você. Então, é bom você se dedicar à oração pelos que estão mortos, pelos que estão no purgatório, até para conseguir depois que você estiver no purgatório ser assunto aos céus. Irmãos, como é que alguém pode crer nisso, né? Como é que alguém pode crer nisso? Meu Deus do céu. Eu fiz inclusive questão, né? Depois que você passar um vídeo, se você quiser ler com eles, aqui está na página 26. Na página 26, aqui ó, do purgatório, parágrafo 1030, parágrafo 1031, parágrafo 1032, eu retirei do catecismo católico romano. Eles creem nessa loucura que está aqui. Eles creem nessa loucura que está aqui. Olha o parágrafo 1030. Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantida a sua salvação eterna, passam após a morte por uma purificação para se obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu.
Deus de misericórdia. Deus de misericórdia. É muita cegueira junta, né? Mas era uma cegueira que era considerada, meu irmão, verdade no século XVI. Lutero se levanta contra tudo isso, Calvino se levanta contra tudo isso, Zwingli se levanta contra tudo isso, os reformadores e gritam, não, a salvação não é por aí, não tem essa história de purgatório, não, a salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, Anos antes, procuraram exterminar um homem chamado Wycliffe. E depois John Hus. Wycliffe não mataram, Hus mataram. Mas Hus profetizou que o Senhor levantaria o cisne 100 anos depois, e Deus levanta Lutero. Irmãos, o purgatório literalmente afronta a palavra de Deus. Não tem como se crer no purgatório. O que a Bíblia diz sobre esta questão? Porque o purgatório é o auge da salvação pelas obras. É o auge da salvação pelas obras. E olhe aqui, na próxima lição da Escola Dominical, quando nós tratarmos da questão relacionada da extrema unção, Deus de misericórdia, só Deus realmente para ter misericórdia, Deus de misericórdia. Amados, em primeiro lugar, crer no purgatório e simplesmente pegar o sacrifício e a morte de Cristo e jogar no lixo. Pegue, por gentileza, agora uma caneta e um papel. Pare o vídeo aonde está, porque eu quero te dar textos para que você agora converse com os irmãos em Cristo. E eles que já, obviamente, ficaram escandalizados com o vídeo, disseram assim, meu Deus, como é que alguém crê ainda nisso? Eu quero que você traga mais bagagem bíblica, porque a maioria dos teus queridos discípulos na escola dominical tem uma bagagem bíblica boa, né? Vai para a escola dominical quem realmente tem interesse em aprender bastante. Essa é uma verdade. Agora, alguns precisam de uma bagagem um pouco maior, e eu quero que você traga a eles esta bagagem. O primeiro texto que eu quero que você leia para eles está em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, que é o texto do início e o texto do final, tá? Então abra em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Diz assim o apóstolo Paulo, no capítulo 1, versículo 6, exatamente o seguinte. Se quiser começar a ler um pouco antes, lá no versículo 3 pode, mas o alvo é o 6. Paulo diz assim, tendo certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Dia de Jesus Cristo é o dia do encontro com Cristo. É o dia em que a morte ela chegará a todos e nos encontraremos, porque assim que o homem morre, o homem vai direto para Deus. Os católicos concordam também com isso, para o julgamento. E ele vai ou para o céu ou para o inferno. Os católicos também concordam com isso, tá? Porque existem aqueles que simplesmente se viraram as costas completamente para Deus e vão para o inferno. Eles creem que o inferno existe. No Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1861, lá diz de forma clara que o inferno existe, para lá estão aqueles que nunca aceitaram a misericórdia de Deus, a justiça e a graça de Deus. Diz exatamente assim. O pecado mortal é uma possibilidade radical da liberdade humana
com o próprio amor. Acarreta a perda da caridade e a privação da graça santificante. Então, o pecado mortal tira a graça de Deus, isto é, o estado de graça. Se esse estado não for recuperado mediante o arrependimento e o perdão de Deus, causa a exclusão do reino de Cristo e a morte eterna no inferno, já que nossa liberdade tem o poder de fazer opções para sempre sem regresso. No entanto, mesmo podendo julgar que esse ato é um ato de falta grave, devemos confiar no julgamento sobre as pessoas, a justiça e a misericórdia de Deus. Então, o inferno existe, para lá vão todas as almas que não aceitaram viver a vida cristã. Né? Agora, depois, aqueles que chegam a Deus, aí é que está a diferença entre a doutrina católica e a Bíblia. Não é doutrina protestante, é a Bíblia. Chegou diante de Deus, os católicos dizem, bem, se você produziu méritos e muitos méritos, você vai direto aos céus. Agora, se você está com o coração sujo, a alma ainda suja, mesmo crendo em Cristo você vem para os céus, mas antes você tem que passar no purgatório. Nós não cremos assim. Nós cremos em um Cristo que é capaz de começar a boa obra no dia em que aceitamos a Ele como Salvador e terminar a boa obra no seu dia, no dia em que Ele vem nos pegar. Nós não temos um Cristo que trabalha pela metade não, tá? A Bíblia nos fala, o apóstolo Paulo nos fala que Cristo que começou a boa obra, Ele vai aperfeiçoar até o seu próprio dia, o dia de Jesus Cristo. Então vai aperfeiçoar, ou seja, nós não vamos ficar engastalhados em local nenhum, porque aquele que começou a boa obra vai completar. Ele tem poder para completar. Por isso ele é o autor e ele é o consumador da nossa fé. Segundo lugar, então isso nos dá a certeza de que quando o homem morre e vai ao céu, Deus já dá o destino eterno. Ou céu ou inferno. Ou céu ou inferno. Não tem purgatório. Céu ou inferno. Segundo texto que eu quero que você leia com eles é Efésios. Efésios, está aqui para trás, ok? Efésios capítulo 5, versículo 25 a 27. Em Efésios 5, versículo 25 a 27 diz assim: Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificar, com a lavagem da água, que é pela palavra, para apresentar a si mesmo gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Aqui é uma palavra de Paulo, sim, aos maridos, para cuidarem de suas esposas e amá-las e educá-las de acordo com a palavra. E Paulo fala algo interessante, assim como Cristo amou a igreja. E aqui vem uma verdade de Paulo, mesmo através da comparação e voltando para os maridos e as mulheres, mas mesmo uma verdade. Olha, Cristo ama a sua igreja, por isso se entregou por ela. E Cristo a santifica, Cristo a purifica através da sua palavra. Através da sua palavra. Não tem aqui no texto purgatório. Não há purgatório. Né? E por quê? Porque ele quer apresentar a sua igreja a si mesmo, gloriosa, sem marchas, sem ruga, sem coisa semelhante, irrepreensível. Quando alguém morre e se apresenta na presença do seu noivo, que é Jesus Cristo, seu Senhor, seu marido, seu noivo Jesus Cristo, ele ou se apresenta com pecado e vai para o inferno, ou já se apresenta irrepreensível. Irrepreensível e vai ao céu. Então, peraí, então quer dizer que nós temos um Cristo que, se queremos no purgatório, ele começa a boa obra e não termina.
ele não consegue apresentar sua noiva irrepreensível. Pela doutrina católica, você se apresenta diante de Deus. E Deus, verificando que você ainda é repreensível, você tem rugas, você tem manchas, você tem mácula, você tem que ir para o purgatório para depois voltar perante ele. É exatamente assim que a Igreja Católica pensa. Tá? E não é assim que a Bíblia fala. Quando você pega Hebreus 7:25, é mais um texto que prova que Cristo é capaz de limpar a sua igreja. Hebreus 7:25. Hebreus 7:25 diz assim, vamos lá. Portanto, e falando que Cristo é o nosso sacrifício, etc. Portanto, pode também salvar perfeitamente o que por eles se chega. Por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, quem está no céu e é o único que intercede por nós é Cristo. Cristo, nosso sumo sacerdote. E ele pode salvar perfeitamente. Quando eu creio na questão do purgatório, eu creio na possibilidade de uma salvação imperfeita. Porque chego diante de Deus, Deus vê que eu ainda tenho pecados e eu tenho que ir para um local que vai me purgar. Não. Cristo que vive para interceder por mim, ele é capaz de começar e terminar a boa obra, ele é capaz de, com sua palavra, me livrar de toda mancha, todo pecado, toda ruga, toda mácula, tudo que há de errado, e me salvar perfeitamente, completamente, me tornar perfeito, me salvar perfeitamente. E olha que essa ideia, ela é complementada em Hebreus 10, capítulo 10, versículo 10 e depois versículo 14. Olha o que diz Hebreus 10, versículo 10. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo feita uma única vez. Então, o sacrifício de Cristo foi feito uma única vez para nos santificar completamente. E versículo 14, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então, ou seja, com um só sacrifício, ele aperfeiçoou, Cristo aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Não tem essa de crer no sacrifício de Cristo e depois ainda ter que passar por purgatório. Tem que passar por purgatório. Agora, terrível mesmo parece o fato de que quem crê no purgatório simplesmente não acreditar no texto de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Quando você tem 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, você pensa, meu Deus do céu, como é que alguém pode crer no purgatório? Olha o que diz 1 Pedro 3, 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos levar a Deus. Quem nos leva a Deus não são nossos méritos, quem nos leva a Deus é Cristo. Mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Pelo Espírito. Então, olha que coisa fantástica. Cristo morre na cruz para nos levar a Deus. E a única coisa que nós temos que fazer é crer na cruz de Cristo, no seu sacrifício. Ele é que nos leva a Deus. E Deus, quando nos vê purificados, santificados e limpos em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Olha que fantástico. Olha que fantástico.
limpos em Jesus Cristo, porque Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos levar a Deus. Então, quando eu creio que tem purgatório, eu creio então num Cristo que não tem competência para nos levar a Deus. Tem que nos colocar num local antes para sermos purificados, para nos levar a Deus. E aí o sangue dele não nos consegue purificar de todos os pecados. Agora, pega comigo Colossenses, capítulo 1. Pega Colossenses, capítulo... Esse dói. Colossenses dói. Colossenses, capítulo 1. Vamos lá. Em Colossenses, capítulo 1, no versículo... na verdade, Colossenses 1, versículo 3 em diante, está falando sobre Cristo, né? Mais precisamente, a partir do versículo 12. A partir do versículo 12. Vamos lá? Então vamos juntos. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Versículo 13. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor, em que temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então, o sangue de Cristo nos redime de todos os pecados. Não é sacramento, é o sangue de Cristo. E Cristo é o quê? Bem, o qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele para ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Então olha que interessante, um Deus que fez tudo e tudo subsiste por ele, seria incapaz de não conseguir nos santificar e precisar no dia em que ele for apresentar a ele mesmo, nós perante o Pai, de um subterfúgio chamado purgatório para nos purificar? Aí vamos juntos. Versículo 18. Ele é o cabeça do corpo, o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que tudo tenha proeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Quer dizer, um ser como Cristo, em que toda a plenitude habita, não é capaz de nos purificar. E aí vem versículo 20 e 21, que são fundamentais, 23, 22 e 23. Olha que fantástico. 20. E havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, todas as que estão na terra como nos céus, a vós também. Ó que lindo! Que noutro tempo erais estranhos e inimigos do entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou. Reconciliou por intermédio do céu, que é sangue. No corpo de sua carne, pela morte, para, perante ele, vos apresentar santos. Ninguém vai chegar perante Cristo, depois de ter crido em Cristo na cruz, precisando de purgatório, porque ele vai nos apresentar perante ele mesmo, santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Morreu, você vai direto para o céu, ou direto para o inferno. Porque aqueles que morrem crendo no sacrifício de Cristo, e que podem se esconder no sacrifício de Cristo, estar no sacrifício de Cristo, eles, quando morrem, tal como o ladrão na cruz, que não teve vida de penitência nenhuma, que não teve vida de confissão nenhuma, que não teve tempo de sacramento nenhum, ele vai
além de nos apresentar, vai nos apresentar, nós que vivíamos em obras más, perante ele, santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Se na verdade permanecerdes fundados firme na fé, e não vos mordedes da esperança do evangelho que tendes ouvido, a qual foi pregada a toda criatura que está debaixo do céu, e que eu, Paulo, fui feito ministro. Permanece na fé, que você é salvo. Permanece na fé, permanece em Cristo, que você é apresentado perante Ele absolutamente, olha que lindo, olha aqui, ó, apresentado santo, irrepreensível e inculpável. Não tem como aquele que permaneceu na fé simplesmente morrer, ser apresentado diante de Deus e precisar do purgatório. A doutrina bíblica é completamente diferente do purgatório. O purgatório, então, afronta completamente Cristo, torna Cristo um Deus incapaz de purificar o homem, incapaz de santificar o homem, incapaz de fazer o homem ser recebido nos céus. E aí joga por baixo Filipenses 1:6, que é aquele que começou a boa obra, ele vai completar. Ele vai completar. Agora, vamos ser francos. Vamos ser muito francos. Se o purgatório ataca Cristo, retirando de Cristo a capacidade de, por intermédio da sua palavra, levar o homem ao céu, o purgatório ataca terrivelmente a obra do Espírito Santo. Sério, pastor? Sério. O purgatório ataca a obra do Espírito Santo. E eu vou lhe explicar o porquê. Pegue, por gentileza, esse texto maravilhoso de Colossenses, que acabamos de ver, capítulo 1, versículos 20 em diante, e vá agora para João, capítulo 14. João, capítulo 14. Vamos juntos. No texto de Colossenses, nos diz que, está bem claro, de forma muito clara e inequívoca, que o Senhor Jesus, éramos inimigos, morreu por nós, e Jesus nos limpa de tal forma que um dia seremos apresentados diante dele absolutamente perfeitos. Perfeitos. Veja que no versículo 21 e 22, principalmente no 22, diz, e no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Inculpáveis. Então, quem crê em Cristo, imediatamente é santificado. É santificado. E vai viver agora a vida cristã e se submetendo à palavra de Deus, que é quem nos limpa. Sacramento nenhum te limpa, é a palavra de Deus que te limpa, e a vida conforme a palavra de Deus, que nunca trouxe sacramento, trouxe mandamentos, e só são 2 mandamentos, e vivendo à luz da palavra de Deus, aí sim será um dia apresentado a ele, santo, irrepreensível e inculpável, não precisando de purgatório. Agora, olha que interessante. Vamos para João, capítulo 14. Em João, capítulo 14, lá no versículo 15 em diante, diz assim: se me amardes, guardareis os meus, o quê? Mandamentos. Os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador para que fique convosco sempre.
E que Consolador é esse? É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, não pode ver, nem conhecer, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. E não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então Cristo está dizendo, olha, eu vou clamar. O Pai vai enviar o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai estar em vós. E eu não vou deixar vocês órfãos. Eu que sou chamado na Bíblia de Consolador, vou enviar um outro Consolador e ele vai ficar com vocês. Ele vai ficar com vocês até que eu volte. Até que eu volte. E aí, de forma maravilhosa, ele diz exatamente assim. Vamos juntos para o texto sagrado. Versículo agora 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. O Espírito Santo vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito. Deixo-vos minha paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Então, olha que interessante. Então, é o Espírito Santo que vai estar conosco, nos guiando em toda a verdade, absolutamente toda a verdade, fazendo-nos lembrar de tudo e nos guiando em toda a verdade e nos preparando para o grande dia do encontro com Cristo. Então, quando o cristão morre e ele sobe segundo a doutrina católico-romana e ele se encontra com Cristo e Cristo diz, ó, você merece o céu, mas o teu coração ainda não está tão puro, o teu coração ainda não está tão correto. Você vai para o purgatório, passar um tempinho para melhorar e aí vir a mim? Quer dizer, Cristo está dizendo que o Espírito Santo é incompetente. É isso que Cristo está dizendo. Ó, se tem purgatório e existe purgatório, o Espírito Santo é incompetente, porque ele ia nos guiar em toda a verdade. Ele ia nos guiar em toda a verdade. E aí o Espírito Santo não tem, então, competência. Ele não teve competência para me guiar em toda a verdade, me ensinar todas as coisas, me lembrar tudo que eu tenho que fazer. Ele não me preparou corretamente para o dia do encontro com Cristo. E o Espírito Santo, então, é incompetente, e, infelizmente, o fiel católico tem que passar pelo purgatório. Então veja que coisa drástica. O catolicismo mostra um Jesus que não perdoa pecados, um Jesus incapaz de purificar pecados e um Espírito Santo incompetente. O Espírito Santo, que os católicos dizem existir, é incompetente porque ele não consegue cumprir sua função. E o pobre do católico, que está na mão de um Espírito Santo que é incompetente, tem que passar pelo purgatório. Porque quando se apresenta diante de Cristo, o fiel católico, que ainda não está completamente purificado, não está completamente santificado, ele não pode estar no gozo eterno com Deus. Olha, irmãos, eu sinceramente, eu tenho asco quando eu penso nisso. Eu tenho... dá vontade de vomitar quando eu penso nisso. Deus de misericórdia, que o Senhor abra os olhos dos párocos católicos romanos, dos sacerdotes católicos romanos, para que creiam no Evangelho, para que aceitem Jesus Cristo e parem de pregar tamanha mentira. Tamanha mentira. Mas, pastor, qual é o livro que eles têm por base para dizer isso? O livro que eles têm por base é Macabeus, que inclusive foi incluído na
Bíblia dos católicos no Concílio de Trento, para poder enfrentar o protestantismo, que o Concílio de Trento é que enfrentou o protestantismo. Os católicos sempre creram na Bíblia, no Velho Testamento, com 39 livros como era o nosso. Aí, como não tinha base para o purgatório, porque as outras bases que eles levantam, meu Deus, é interpretação absolutamente louca do texto sagrado, que é aquela parte, enquanto você não pagar o último centavo, não vai te libertar. Meu Deus do céu, aquilo não tem nada a ver com purgatório. Aquela outra parte de Corinto, que Deus vai experimentar a obra de cada um, se for ouro, se for prata. Isso não tem nada a ver com purgatório, é de dar dó, né? Agora, o único texto que fala assim, especificamente, realmente, ali, da questão, da noção do purgatório, eu inclusive eu coloquei aqui na revista, na página 26, no parágrafo 1032 do Catecismo. Está aqui na página 26. Inclusive antecede a extrema unção. Está aqui, 1032 do Catecismo. Que é aqui, Macabeus 12:46, que defende a questão de simplesmente se orar por mortos. Orar por mortos. Só que Macabeus, 1 Macabeus, 2 Macabeus, foi colocado dentro da Bíblia católica romana no Concílio de Trento, que foi um concílio levantado para ir contra Lutero, Zwingli e etc. Todos os protestantes. E aí, como não tinham como defender a doutrina do purgatório, pegaram um livro apócrifo, colocaram dentro da Bíblia católico-romana e a partir daí começaram a dizer, olha, isso existe, olha, isso existe. É de dar dó, irmãos. É de dar dó. Que Deus tenha misericórdia. Salvação, irmãos, é pela graça, mediante a fé. Não tinha como a gente continuar nesse erro. Não tinha como nossos antepassados espirituais ali estarem. Lutero não deu outra. Foi excomungado. Todos foram excluídos. Surge a igreja protestante gritando sola fide. Sola fide. Meu amado irmão, glória a Deus, nós temos um Cristo que começa e termina a boa obra. Não termine a lição sem dizer isso para o seu aluno. Nós temos um Cristo competente. Ele é capaz não só de criar o universo, ele é capaz de não só fazer todas as coisas, ele é capaz de redimir a alma humana. Ele é capaz de começar e terminar a boa obra. Nós temos um Cristo que não depende do purgatório. Nós temos um Espírito Santo que é fantástico e que não precisa de purgatório. Porque Espírito Santo que precisa de purgatório é absolutamente incompetente, coitado. Absolutamente incompetente. E olha, quem começou a boa obra vai terminar. E no dia que nós nos encontrarmos com Cristo, o trabalho do Espírito Santo foi tão fantástico em nossa vida, nos conduzindo à palavra de Deus, que nos limpa, que nos purifica, que nós vamos chegar diante de Cristo, limpos, santos e absolutamente purificados, para receber somente a coroa da vida e a vida eterna. Glória a Deus pelo Cristo que temos, glória a Deus pelo Espírito Santo que temos. Eles são competentes para começar e terminar a boa obra. Deus abençoe a todos. Diga isso para o seu amado aluno na igreja e louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.